Agora trazendo no Jornal da Band, Wilson Lima e ouvintes da Band FM, vamos trazer aí informações porque é o seguinte, estados e municípios devem decidir sobre o feriadão e eu vou trazer aqui a Janaína Oliveira trazendo informações sobre como deve acontecer isso em boa parte do Brasil e também já trago aqui da nossa cidade para o que irá acontecer e já trago informações dos sindicatos aqui de Itajaí que decidem sobre o carnaval também. Janaína Oliveira. O carnaval cai entre os dias 13 e 16 de fevereiro, mas em um ano atípico, será que vai ter carnaval? Com relação às folias, esqueçam. Devido à pandemia, festas foram canceladas. Agora, falando de feriado e dias de folga, isso vai depender de decisões estaduais e municipais, já que o carnaval não é um feriado nacional, mas um ponto facultativo. Só é feriado quando estabelecido em lei, como no Rio de Janeiro. Nesse cenário, muitos governadores e prefeitos seguem debatendo se adotam ou não o ponto facultativo. Enquanto isso, é bom saber: feriado é para todos os trabalhadores. Ponto facultativo para funcionários públicos, podendo ser negociado nas empresas particulares, conforme esclarece o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF, Fernando Abdala. Ponto facultativo é um instituto do direito administrativo e vale para o Estado, né? O empregador ele tem o seu poder diretivo de decidir, de liberar, por sua própria liberalidade, de isentar o trabalhador de trabalhar nesses dias. Então, ainda que seja ponto facultativo para o serviço público, isso não se aplica às empresas privadas e vai acabar ao arbítrio de cada empregador decidir se, por sua liberalidade, ele libera o trabalhador ou não. Fernando Abdala recomenda às empresas particulares que sigam o que é de costume. Não sendo feriado, aí cabe ao costume e à decisão do empregador. Eu me refiro ao costume porque a Justiça do Trabalho reconhece que não pode haver alteração lesiva ao trabalhador. Então, se todos os anos aquele empregado estava naquela empresa, ele teve a folga naqueles dias, então não há por que o empregador nesse momento mudar. Ou se quiser mudar, ele pode colocar essas horas no banco de horas e dar folga em outros dias. Mas não pode haver uma alteração lesiva no contrato de trabalho, porque tem um risco disso ser considerado uma medida irregular pela Justiça do Trabalho. O estado do Ceará, que não tem lei própria que institui o feriado de carnaval, já optou por suspender o ponto facultativo neste ano. Os municípios de Belo Horizonte e Salvador fizeram o mesmo. No Congresso, há projetos de lei que aguardam votação para transformar o carnaval em feriado nacional. Tá aí então as informações pelo Brasil afora. E aqui em Itajaí os sindicatos decidiram sobre a compensação de horas no carnaval. Os trabalhadores do comércio da região de Itajaí, que folgarem nos dias 15 e 16 de fevereiro, terão até 120 dias para repor as horas não trabalhadas. O carnaval não é considerado feriado, como falou a Janaína ainda agora, em muitas cidades do Brasil, mas mesmo assim, todos os anos, muitos comércios abrem mão do expediente na segunda e terça-feira de carnaval. Mas como a questão pode variar de um negócio para o outro, um acordo entre os sindicatos que representam as classes de empregados e empregadores define as regras para a compensação das horas que deixam de ser trabalhadas nesta ocasião. Este ano, a Convenção Coletiva de Trabalho realizada entre o Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista de Itajaí e o SEC, Sindicato dos Empregados do Comércio de Itajaí, decidiu que nos casos em que os comércios optarem por não abrir nos dias 15, véspera de carnaval, e 16, na terça-feira de carnaval, as horas que deixarem de ser trabalhadas neste período poderão ser compensadas nas próximas datas comemorativas, nos meses de abril e maio. De acordo com o presidente do Sindilojas, aqui de Itajaí, Bento Ferrari, as horas pendentes poderão ser compensadas na véspera de Páscoa e Dia das Mães. Além de Itajaí, a decisão abrange também os municípios vizinhos de Navegantes, Luiz Alves, Ilhota, Penha e Balneário Pissarras. O acordo prevê que sejam acrescentadas 4 horas no dia 3 de abril, a véspera de Páscoa, e mais 4 horas no dia 8 de maio, véspera Dia das Mães, dispensando então o empregador do pagamento de horas extras. O presidente da entidade explicou também que a folga do carnaval também poderá ser compensada em outras datas, desde que sejam obedecidos os limites de 120 dias após o dia de folga, com o limite de acréscimo de até 2 horas ao dia. Então tá aí informações para o Jornal da Band, Jamir Ebeli.